E aí galera, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo de calorimetria. Quando a gente está estudando calorimetria, a gente sabe que o calor, essa grandeza aqui, ó, Q, é uma forma de energia. Então calor é energia. Mas é uma energia que serve para quê? Bom, ela tem, nesse caso da calorimetria, dois fins. Tá? Então aqui o calor também é energia. Um desses fins é promover a mudança de temperatura do corpo. Então você tem um corpo que tem uma massa M. Todo corpo, né, ele se caracteriza por uma determinada grandeza. Nesse caso aqui, a grandeza é o calor específico sensível. E quando você, por exemplo, isola o calor específico sensível, ele é uma grandeza que me diz o quê? Que vai me dizer a quantidade de energia necessária para que eu pegue a massa desse corpo e altere a sua temperatura em 1 Kelvin, por exemplo, ou 1 grau Celsius, já que a variação de Celsius é a mesma variação de Kelvin. Então lembra, calor específico sensível corresponde a uma grandeza física que informa a quantidade de calor necessária em Joule, no sistema internacional, de fazer 1 kg de massa sofrer uma variação de temperatura de 1 Kelvin. Então, calor específico sensível, ele é dado no SI, então essa unidade de medida aqui é no Sistema Internacional de Unidades, dado em Joule por quilograma Kelvin. Krause, se não fosse no Sistema Internacional, como é que a gente analisa essa grandeza em outra unidade? Outra unidade muito conhecida é o caloria por grama grau Celsius. Essa aqui é muito comum de aparecer nos exercícios. O calor específico dado em caloria por grama grau Celsius. Mas no sistema internacional ele é dado em Joule por quilograma Kelvin. Outro fim dessa energia, né, chamada calor, é fazer com que o corpo mude de fase. Aí você tem então um determinado corpo com uma massa M que possui uma determinada latência. Então o que é a latência? É a quantidade de energia necessária para que a massa desse corpo mude de fase. Então, por exemplo, quanto que eu preciso de energia para fazer uma determinada massa de gelo virar água? É essa grandeza que vai definir isso. Tanto é que o L, ele pode aparecer para você como sendo o quê? O LF, latência de fusão, o LS, latência de solidificação, tá? O LV, latência de vaporização. São os mais comuns de nós utilizarmos nos exercícios de física. Tá? É fazer com que você tenha uma determinada quantidade, né, de energia necessária para que a sua massa funda. Aqui é para que a sua massa solidifique. E aqui é para que a sua massa vaporize. Tá? Então, vocês estão fazendo exercício. Percebeu que no enunciado ele falou que o corpo mudou a temperatura? É calor sensível. Percebeu no enunciado que o corpo mudou de fase, existe uma latência, né? O que significa latência? Latência é uma mudança, e nesse caso uma mudança de fase. E aí então você vai ter a fase mudando, fundindo, solidificando, vaporizando ou até mesmo liquefazendo. Tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, aqui também Joule por quilograma, então isso aqui é no Sistema Internacional. Tá? E Krause, se não for no Sistema Internacional, como é que o L pode ser dado? Ora, tá? Você tem a quantidade de calor dada em caloria e a massa dada em gramas. Então, caloria por grama não é no Sistema Internacional, mas muito utilizado. Joule por quilograma, bastante utilizado no Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? É isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. O enunciado diz o seguinte, ó, determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para que um bloco de gelo com 2 quilogramas, inicialmente a -5, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Só que observa, se o gelo está a -5 e nós fornecermos calor para ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar gelo, só que ele vai virar gelo agora a 0 graus Celsius. Então essa quantidade de calor aqui é uma quantidade de calor sensível. Tá. Aí o que acontece agora? Nós temos gelo a 0 graus Celsius. Eu vou fornecer calor para esse gelo e já que ele está a 0, agora ele vai fundir. Então, essa quantidade de calor Q2 aqui, ó, é uma quantidade de calor latente de fusão. Tá? Então, calor latente de fusão. Bom, aí o que aconteceu com o gelo?
Se fundiu, ele virou água. Mas ele virou água a quanto? A zero, porque toda a quantidade de calor serviu só para fazer ele fundir. Bom, aí eu vou fornecer outra quantidade de calor para essa água agora do gelo derretido, que é aquecer até 5 graus Celsius. Se eu vou aquecer essa água, então qual é a quantidade de calor que a gente vai fornecer agora? É uma quantidade de calor sensível novamente. Então eu preciso calcular essas 3 quantidades de calor para saber qual a quantidade de energia necessária para esse gelo, a menos 5, virar água a 5. Bom, então vamos começar a fazer as continhas. Então quanto vale o Q1? Bom, se mudou a temperatura, que macete? Q igual a MC delta T. Então o Q1 vai ser igual. Bom, como as informações estão em calorias por grama, etc., vamos transformar essa massa, né? Então 2 kg corresponde a 2.000 gramas. Pronto. Calor específico de quem? Do gelo. Nós estamos aquecendo o gelo. Então o calor específico do gelo é 0,5. E qual a variação de temperatura sofrida pelo gelo? 5 graus Celsius. Pronto. Então a quantidade de calor Q1 fornecida ao gelo a menos 5, vai lá, 2.000 vezes meio dá 1.000, vezes 5, 5.000 calorias. Então nós temos aqui 5.000 calorias fornecidas ao gelo para que ele aumente a sua temperatura até 0 graus Celsius. Bom, depois o que aconteceu? Depois nós fornecemos calor para esse gelo virar água. Então vamos lá, Q2. Então Q2 é igual a M vezes L. L de fusão, né? Então aqui é o famoso Q macete, Ma de massa, C de calor específico e T de temperatura. Aqui é o famoso Q mala. Q de calor, Ma de massa e Lá de latência. Então Q2 é igual a 2.000, que é a massa. O calor latente de fusão do gelo vale 80. Então, Q2 igual. Vamos lá, 2 vezes 8, 16. Mais quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que? Calorias. Estamos falando de calor, então, caloria. Beleza. Agora, o que nós fizemos? Nós fizemos com que o gelo virasse água a zero. Mas ainda tem que aquecer essa água agora, até chegar a 5 graus Celsius. Então, o Q3. Se eu vou estar aquecendo a água, de novo, que macete, calor sensível. Vamos lá. Então, Q3 é igual a 2.000. Calor específico sensível da água é 1. Vezes a variação da temperatura. Quanto aumentou a temperatura? 5 graus Celsius. Então, Q3 é igual a 2 vezes 5. 10 mais 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Calorias. Bom, então qual é a quantidade de calor total para fazer esse gelo a menos 5 virar água a 5? Vamos lá, 160.000 mais 10.000, 170.000. 170.000 mais 5.000, 175.000 calorias. Ou seja, se ele quer a resposta em quilocaloria, isso corresponde a 175 quilocalorias. Aí a resposta dessa questão. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, ele está dizendo para nós aqui no outro exercício que um corpo ele tem uma massa, anote os dados sempre, uma massa de 500 gramas. 500 gramas a massa do corpo, tá? E ele se encontra numa temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 25 graus Celsius. E ele vai receber de um aquecedor uma quantidade de calor sensível. Então, ou seja, se é uma quantidade de calor sensível, a gente já sabe que só vai mudar a temperatura desse corpo. Igual a 5.000 calorias. Então, a quantidade de calor recebida por esse corpo corresponde a 5.000 calorias. Muito bem. Atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius no final da história. Então, no final da história, ele chegou a 30 graus Celsius. Então, realmente, houve aqui uma variação da temperatura devido ao calor fornecido a esse corpo. Determine o calor específico desse corpo. Então, qual é o calor específico sensível, né, desse corpo, dessa substância? Bom, conforme nós explicamos para vocês anteriormente, olha aqui, volta a folhinha,
calor específico, sensível, olha a fórmula que você vai utilizar, o famoso Q-macete, né? Então voltamos para cá e aplicamos a fórmula, já que ele falou que mudou somente a temperatura, M, C, delta T. Bom, quantidade de calor fornecida, só substituir, 5.000. A massa do corpo corresponde a 500 gramas, 500. O calor específico nós queremos saber. E a variação da temperatura, ó, se ele aumentou de 25 para 30, a variação da temperatura foi de 5 graus Celsius. Beleza. Olha só, por que eu já não isolei o C? Aqui eu posso fazer até de uma maneira bem tranquila. Eu posso cortar esses dois zerinhos aqui, ó, com esses dois zerinhos aqui. Perfeito? Você ficou com os 50 e aqui você ficou com 5 vezes 5. Então, vamos isolar o C. Então, isola o C. O 50 mantém-se no numerador. E quem está multiplicando passa dividindo. Então, 50 dividido por 25, nós vamos ter um calor específico sensível igual a 2. 2 o quê? Olha as unidades aqui, ó. Caloria, grama e graus Celsius. Então, 2 calorias por grama graus Celsius. Tá aí o exercício resolvido sem maiores dores de cabeça. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, temos uma outra questão aqui que diz o seguinte, ó. Para que a gente possa analisar o comportamento térmico quanto aos estados físicos de uma substância, a gente tem esse gráfico aqui, da temperatura em função da quantidade de calor. Tá? Bom, ele fala que essa substância ela tem uma massa de 100 gramas e que inicialmente o corpo encontra-se no estado sólido. Então a fase dele inicial é sólida. Então, aqui a 170 graus, ele encontra-se na fase sólida. Muito bem, ó, sólido. Beleza, muito bem. Bom, e aí, esse experimento de aquecimento desse material sólido foi feito a uma pressão constante. E de acordo com o gráfico, nós queremos saber qual é a temperatura de fusão e qual é o calor latente de fusão dessa substância. Bom, pessoal, então vamos lá, olha só. Primeira coisa, o corpo a 170 graus Celsius, ele está na fase sólida. Foram fornecidos a ele 2.000 calorias. O que aconteceu com esse corpo? A temperatura dele aumentou até 270 graus Celsius. Então, ou seja, nesse período de 170 graus Celsius até 270 graus Celsius, na qual ele recebe 2.000 calorias, houve somente aumento de temperatura. Se houve somente aumento de temperatura, significa que esse calor fornecido aqui é um calor sensível. É um calor sensível. Muito bem. Só que aí é o seguinte, continuou-se a fornecer calor para esse corpo. Repara, de 2.000 agora, foram fornecidos mais 2.500 calorias, até chegar a 4.500 calorias, mas a temperatura permaneceu a mesma. Quando a temperatura permanece constante, qual é o calor que é fornecido? Então, esse calor que é fornecido até chegar a 4.500 calorias é um calor latente. Por quê? Porque a temperatura não muda. E se a temperatura não está mudando, significa que esse corpo que inicialmente estava na fase sólida, o que está acontecendo com ele? Ele está fundindo. Porque se você fornece calor para um sólido e ele entra na fase de mudança de fase, se ele entra no momento em que ele está mudando de fase, então ele está fundindo. Então essa região aqui é uma região em que você tem sólido mais líquido. Por quê? Porque aqui está acontecendo a fusão. Pronto, aqui acontece a fusão. Ora, se é aqui que acontece a fusão, qual é a temperatura de fusão desse corpo? 270 graus Celsius. Então, respondemos a pergunta em que ele questiona qual a temperatura de fusão. Então, 270 graus Celsius. Beleza. Agora ele quer saber qual é o calor latente de fusão. Bom, então vamos lá. Como é que você vai determinar a quantidade de calor latente? Qual a quantidade de calor fornecida para que ele mudasse de fase? Pois é, então a quantidade de calor fornecida para que ele mude de fase aqui, ó, corresponde a 2.500 calorias. Tá.
Beleza. Então, se está havendo a mudança de fase, queimá-la. Então, ma de massa, lá de latência. Latência de quê? De fusão. Ora, pessoal, então vamos ver. Você forneceu 2.500 calorias para uma massa de 100 gramas passar da fase sólida para a fase líquida. Aqui ele já está totalmente líquido, tá? Durante todo o período ele encontra-se com sólido mais líquido, mas quando chega no final do processo ele já fundiu por completo. Então, latência de fusão. Vamos cortar os zerinhos, ó, 2 zerinhos de um lado com 2 zerinhos do outro lado. Calor latente de fusão dessa substância é de 25, o que? Calorias por grama. Então temos a temperatura de fusão de 270 graus Celsius e a latência de fusão, calor latente de fusão, de 25 calorias por grama. É isso aí. Bom, pessoal, olha esse problema aqui, ó. Nós temos uma determinada massa de gelo a 0 graus Celsius que é colocada em um recipiente que contém 200 gramas de água a 30 graus Celsius. E no final da história, em equilíbrio térmico, você tem a 20 graus Celsius aquela massa de gelo mais 200 gramas de água. Bom, se o equilíbrio térmico se estabeleceu a 20 graus Celsius, significa que só sobrou água. Tá? Então aqui na condição de equilíbrio térmico, ó, equilíbrio térmico, você tem somente, pelo fato de estar a 20 graus Celsius, você tem somente água. Então, o que aconteceu com o gelo? Então, o gelo, primeiramente, fundiu, houve uma fusão do gelo, então o gelo fundiu, e depois a água do gelo aqueceu. Que ele, quando ele fundiu, ele ficou a quanto? Ele ficou a 0 graus Celsius. Você tem água a 0. Você tem gelo a 0, mas aqui dentro, quando você colocar aqui dentro, essa água vai ficar a 0. E quando ele aqueceu essa água até 20 graus Celsius. Pronto. O que aconteceu somente com a água? Aquela água, aqueles 200 gramas de água, diminuiu sua temperatura para 20 graus Celsius. Então a água somente, né, diminuiu a sua temperatura. Bom, então vamos ver. Primeiro, quanto que a água perdeu de calor? Quanto que ela cedeu, né, sob a forma de calor? Então, Q é igual M C delta T, já que ela mudou a temperatura, calor sensível. Então, a quantidade de calor é igual massa de água, 200 gramas. Calor específico sensível da água é 1. E qual a redução de temperatura sofrida? Menos 10. Então, menos 10. Temperatura final 20, menos inicial 30, vai dar menos 10. Então, a quantidade de calor cedida pela água foi de 2.000 calorias. Lembra que esse menos aqui é porque a água cedeu calor. Pronto. Quem é que recebeu essa quantidade de calor? O gelo. E essa quantidade de calor recebida pelo gelo serviu para quê? Para fazer o gelo fundir e para fazer a água do gelo aquecer. Então nós vamos ter calor recebido pelo gelo, 2.000 calorias. Gelo e água, né? Gelo e depois a água do próprio gelo. Qual é a fórmula da quantidade de calor latente de fusão? M vezes a latência de fusão. Mais. Qual é a fórmula da quantidade de calor sensível? M C delta T. Então vamos ter que 2.000 é igual. Calor latente de fusão do gelo é 80. Então 80 M. Mais. Calor específico sensível da água é 1. E qual o aumento da temperatura da água do gelo, sofrida pela água do gelo? Ora, o gelo quando veio para cá, ele baixou a temperatura até 0 e depois aumentou a temperatura até 20. Então, 20 M. Já que o calor específico aqui vale 1, né? Então, 1 vezes 20 vezes M, 20 M. Então, 2.000 é igual a 100 M. Vamos cortar os zerinhos, ó. Então, M é igual a 20 gramas.
Então tá aí mais uma questão resolvida.